Irmãos, mais uma vez quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, para este momento, convido a abrirem as Bíblias num texto bem conhecido nosso em João capítulo 10. João capítulo 10. Palavras de Jesus e que nós vamos meditar um pouco nelas também nesta manhã. Esse texto tem se tornado muito caro para nós, muito importante. Ele se tornou, inclusive, o nosso texto lema do nosso trabalho nestes 16 anos de Senegal. E aprendendo, então, com Jesus a fazer a obra missionária, né? No sentido de que todos nós somos missionários, o que mudam são os locais de atuação, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o aspecto da concomitância, né? Que nós vemos ali em Atos 1:8. Tanto em Jerusalém, que é a de vocês aqui, Maringá, né? Como em toda a Judéia e Samaria, ou seja, estado do Paraná e Brasil, e até aos confins da terra, né? Então, o aspecto da concomitância está presente ali em Atos 1:8. Nós devemos ser discípulos, né? Sermos testemunhas, tanto em, como em e até, e ao mesmo tempo, cada um aonde Deus o colocou, né? E a partir dali. Bom, vamos ler juntos então João 10:10, texto bem conhecido nosso, né? Vamos lá? Como diz aqui, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Jesus. Irmãos, eu gosto muito de uma ilustração que fala sobre dois jovens que se tornaram herdeiros de uma enorme quantia financeira. E eles moravam, essa ilustração diz que eles habitavam naquela região desértica ali do Oriente Médio, né? E eles então ficaram pensando o que vamos fazer, né? Cada um deles ficou pensando em que iria utilizar aquele grande valor financeiro. E um deles então pensou: vou construir uma pirâmide, uma enorme pirâmide, né? As pessoas vão ver de longe aquela pirâmide com aquela esfinge em cima e vão perguntar quem é aquele, né? Então meu nome ficará célebre, né? Ficará perenizado através deste monumento. O outro, ele pensou e falou: há uma região desértica muito sofrida para muitos viajantes. Eu vou construir um oásis. Eu vou construir um local de descanso para aqueles viajantes cansados. E eles vão poder então se refrescar ali com uma água fresca, gostosa, usufruir ali um tempo, né, de sombra gostoso. E aquele homem, então, aquele jovem, utilizou o seu valor financeiro para isso. Irmãos, a pergunta também é para cada um de nós, né? Como temos empregado os valores que Deus nos tem confiado? Podemos pensar em valores financeiros, né? Essa questão do dinheiro, da renda, né? O aspecto de sermos mordomos das finanças que Deus nos confia. Na verdade, todos nós vivemos pela fé. Nós precisamos uns dos outros, desta interdependência, né, que existe na sociedade. O médico precisa de pacientes, não é verdade? O pedreiro precisa de gente que queira construir, e assim por diante. Todos nós temos esta interdependência. Até o que trabalha na funerária precisa de que gente possa morrer, não é verdade? Bom, mas enfim, essa interdependência. E nós precisamos do trabalho dele, não é? Um momento ou outro vai chegar que nós vamos precisar do trabalho, inclusive, do agente funerário, né? Mas é esse aspecto da interdependência. E nós todos vivemos pela fé de que Deus supre as nossas necessidades.
Agora a questão é, o que nós estamos fazendo com o que Deus nos tem confiado? Nós temos tido a visão correta? Nós temos procurado fazer monumentos? Ou nós temos procurado fazer uma utilização que, inclusive, irá fazer bem para o próximo, né? E, irmãos, aqui nós vemos com Jesus também. Nós aprendemos, claro, Jesus é o nosso exemplo perfeito, né? Quando nós queremos aprender quem é o homem, o varão, o ser humano perfeito, nós temos que cada vez mais olhar para Jesus. Tanto em um aspecto quanto o outro, né, da vida, nós vamos aprendendo com Cristo, e isso isso que significa, claro, sermos cristãos, né? Sermos pequenos cristos, sermos representantes de Cristo, é nós sempre perguntarmos, né, o que Jesus faria nesta situação, né? Nós termos essa atitude de reflexão, de eu sou representante de Cristo aqui. É como se eu sou o embaixador de um país numa outra nação, né? Então, o meu país está sendo representado por mim. No caso, Jesus está sendo representado por mim aonde eu for. Nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas reações, nas minhas omissões, tudo está ali, o que eu estou fazendo está representando Cristo, ou bem ou mal. Nós estamos representando bem Jesus, ou mal, nós estamos representando Jesus. E aqui nós vemos também, irmãos, aprendendo com Cristo, neste versículo 10, de João 10, a questão de missões. Nós temos que entender como ponto pacífico que todos nós somos missionários, individualmente falando. Como o irmão bem colocou, né? Há aqueles que vão para longe e aqueles que ficam e são missionários, porque vocês são os únicos que estão naquele lugar. O pastor da igreja não está, o presbítero não está, o missionário que está atuando em outro lugar não está. Você é o agente colocado por Deus ali naquela família, naquela vizinhança, naquele trabalho, naquela escola, naquele grupo de amigos, naquele futebol. É você que é o agente ali. Outras pessoas não farão esse papel. Espera-se, claro, de você. E nós vamos aprender então com Cristo também, irmãos, sobre isso, sobre como fazer essa obra missionária, seja individualmente falando, seja como igreja também. Quais são alguns aspectos, né, que nós encontramos aqui? O primeiro, irmãos, está na segunda parte do versículo, quando tem aquela palavrinha ali, né? Jesus começou falando sobre o ladrão e depois ele disse o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu. Olha só, essa palavrinha de duas letrinhas, né? Mas quem é esse eu aí que está falando? É Jesus. É Deus encarnado. É o próprio Deus Criador. É o maravilhoso, né? É aquele que nós não podemos imaginar. Nossa mente não alcança a glória que ele estava com o Pai. E este eu, ele veio a este mundo. Ele se submeteu, né, ao aspecto da humilhação que a gente chama na teologia, né? Ele se submeteu a se deixar trocar por Maria, né? Nós temos tido a experiência de sermos pais agora, né? Vivem eu e o bebezinho ali que a gente tem que ficar trocando ele, né? E Maria e José tiveram esse papel em relação a Jesus, Deus, homem, né? O homem Deus, Jesus o Todo-Poderoso, glorioso, né? Ele deixa a sua glória, ele vem a este mundo, o eu, envolvimento, irmãos, pessoal. Missões é você pensar, eu sou parte disso. Eu faço parte de um trabalho, de uma obra, de uma missão, de um propósito de Deus para o mundo. Para as pessoas que estão à minha volta, a começar na minha família, a continuar no meu grupo de convivência, em qualquer lugar que isso for, mas também para o mundo. Eu, pessoalmente, Jesus, ele nos ensina isso, né? Engajamento pessoal. Cada um de nós devemos aprender com Cristo nesse sentido. Eu
faço parte disso, é algo pessoal. É um desafio que nós temos, né? Nesse sentido, engaje-se pessoalmente. Vamos aprender com Jesus nesse sentido. Tem um segundo aspecto aqui, irmãos, quando ele fala, eu vim. Uma outra palavrinha aí de apenas 3 letras, né? Mas que também nos lembra algo muito importante, irmãos. Essa questão do pagamento de um preço. Há um envolvimento pessoal. Não tem como querermos terceirizar aquilo que nos é da responsabilidade. Há esse entendimento, né, de que a igreja ela é missional. Esse termo tem vindo, né, para o vocabulário missionário, missiológico nos últimos anos. Tem até um livro escrito, né, A Igreja Missional. E o que é ser uma igreja missional? É entender que missões faz parte do DNA da igreja. Não é apenas um conselho missionário, não é apenas um departamento de missões, não é apenas uma secretaria de missões, mas missões faz parte da vida, da dinâmica diária da igreja. É esse aspecto do eu, né? Esse aspecto do engajamento pessoal. É esse aspecto do entender que não tem como querer ser uma igreja de Jesus Cristo sem, ou a gente poderia pensar, ser uma igreja de Jesus sem ser de Jesus Cristo. E como seria ser uma igreja de Jesus sem ser de Jesus Cristo? Digamos que Jesus está à porta ali da igreja, né? E ele bate à porta. Nós somos os membros do pastor e conselho que estamos aqui dentro. E daí nós perguntamos, quem está aí? Aqui, eu sou Jesus Cristo e eu quero fazer parte desta igreja. Ou eu sou parte dessa igreja, então deixe-me entrar. E daí o conselho reunido, né? E tal. E daí o pastor é o porta-voz da igreja, ele vai falar, o Senhor, Jesus, pode entrar, mas o Cristo fica de fora. Seria possível isso? De forma alguma. Nós queremos Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Redentor, Deus encarnado. Nós queremos o Jesus todo fazendo parte, não é, da nossa vida. E claro, nós é que somos parte da dele, né? Nós fomos primeiro amados. Mas, irmãos, muitas vezes é isso que está acontecendo em certas famílias, quem sabe, em certas pessoas, quem sabe. Nós todos temos que vigiar os ídolos do nosso coração. Eu tenho participado ultimamente de formações fornecidas pela ABCB, não sei se alguns irmãos conhecem, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e eles falam muito, irmãos, sobre os ídolos do coração, aquilo que nós construímos, né? João fala, cuidado com os ídolos. Jean Calvino, ele é cunhada uma expressão atribuída a ele, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, não é? Não, nós queremos o Jesus, o Salvador. Nós não queremos o Cristo, ou seja, o enviado de Deus, aquele que nos ensina, né? Que é o Cristo no grego, que é o enviado no português, que é o Messias no hebraico. Nós queremos departamentalizar, nós queremos separar, nós queremos preferir, nós decidimos o que queremos e o que não queremos. Mas nós temos que conhecer quem é verdadeiramente Jesus. E o que Ele fez por nós, e o que Ele requer de nós. E aqui não estamos falando contra ter um conselho missionário, nem questão de departamento, secretaria. Isso é uma questão de organização, né? Mas esses irmãos estão simplesmente sendo instrumentos, canais de Deus, né? Para que a igreja esteja cada vez mais se tornando o que ela deve ser, missional. Esta igreja que missões não é departamento, mas missões é parte da igreja como um todo. Mesmo que nós tenhamos, né, um grupo para nos ajudar a trabalhar melhores, para nós podermos exercer melhor o que devemos exercer. Então tem este aspecto da pessoalidade, do envolvimento pessoal. Esta igreja é missionária. Esta igreja não simplesmente faz missões, mas ela faz missões porque ela é missionária. Eu sou de Jesus, eu sou cristão porque Jesus está em mim, porque Jesus faz parte da minha vida. Não quero e não tenho, e vou sempre vigiar contra os ídolos do meu coração.
que pode ser o orgulho, pode ser a vaidade, pode ser a ganância, podem ser questões de imoralidade. São ídolos que vão tomando o lugar de Cristo na minha vida, e por isso eu vou então tomando decisões, preferências de qual Jesus eu quero, ou qual aspecto de Cristo vai continuar na minha vida. Então, irmãos, envolvimento pessoal, mas também esse pagamento do preço. Eu vim. O que significa para Jesus, ou o que significou para Jesus este vim? Significou deixar a glória eterna e se tornar um de nós. Filipenses 2, né? O aspecto da humilhação. Isaías 61, também, esse servo, e 63, 53, o servo sofredor. Aquele que pagou o preço, aquele que deixou a sua glória, lavou os pés dos discípulos. Papel do mais desprezível escravo da época. Jesus, que não tinha nenhum pecado, e que se fez pecado por você e por mim, e pagou aquele preço que nós não conseguimos imaginar, de dor, de sofrimento, de separação do Pai, né? Naquele momento, porque me abandonaste, aquela sensação terrível de peso, de morte espiritual que ele estava levando em nosso lugar. Irmãos, esse é o pagamento de um preço. Conta-se a história de um rapaz que chegou numa outra tribo, né? Ele se converteu longe do povo dele, então ele falou, não, eu tenho que levar essa mensagem para o meu povo, e chegou lá e começou a querer falar, né, com o seu povo, e o povo então o rejeitou e a mensagem, e levaram ele para longe, bateram muito nele, deixaram o semi-morto debaixo de uma árvore, para que as feras terminassem o trabalho. Mas, irmãos, Deus preservou a sua vida. No dia seguinte, estavam passando algumas pessoas por ali, daquela tribo, e viram, né, os pés dele, todos machucados. Os pés machucados, com feridas e tudo, e então entenderam, ele veio de longe. Ele pagou um alto preço para estar aqui no nosso meio. E ele falou, e então eles falaram, olha, nós queremos ouvir o que você tem a nos dizer, porque as marcas que você carrega nos mostram que você realmente está trazendo algo muito importante, senão você não pagaria esse preço. E ele então teve a oportunidade de expor, e ali nasceu uma igreja. Irmãos, qual é o preço que nós temos querido pagar? Não é? Qual a disposição que nós temos tido para as implicações do que Deus tem para nós nesta participação em que vidas sejam abençoadas com o Evangelho, né? Então nós estamos vendo, irmãos, este aprendizado com Cristo, né, sobre o tema missões. Nós estamos verificando aí que Jesus é o nosso exemplo também no engajamento em missões, né? Esse envolvimento pessoal, né? Esse pagamento do preço, vim. Mas tem uma terceira lição aqui nesta frase segunda aí, a segunda parte de João 10:10, quando ele diz, eu vim, o quê? Para quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui nós estamos falando sobre propósito de existência, né? Para quê? Jesus veio com um objetivo específico, um objetivo redentor, um objetivo salvador, um objetivo de transformação de vidas. Irmãos, nós também precisamos fazer a pergunta, né? Ao sermos constantemente verificados, né, na nossa motivação para a nossa existência. Para que existimos, né? Nós até somos privilegiados de sabermos a resposta, né, das principais questões que o ser humano se põe. De onde vim, para que estou aqui e para onde vou. E se nós temos essas respostas, isso nos dá um alívio muito grande, né? E muitas pessoas não as têm, por isso até muitas se desesperam da própria vida. Mas, irmãos, se nós sabemos o porquê estamos aqui, que nós não somos frutos do acaso, nós somos frutos de uma decisão de Deus na eternidade anterior, né? Se podemos assim pensar. Deus decidiu
que nós viveríamos neste mundo, nesta época. Nós somos planejados por Deus. E Deus tem um propósito, Deus tem um caminho já traçado para nós, um caminho já abençoado. Nesse caminho nós podemos mais agradecer as bênçãos do que pedir, do que clamar, porque alguma coisa está errada. Não, nesse caminho nós vamos deixar sobressair a gratidão, o louvor. Senhor, obrigado, porque o Senhor dirige a minha vida, os meus passos. Ontem eu falei sobre Salmo 32:8, é uma oração que continuamente eu faço. Senhor, que aconteça isso que está lá. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselhos. Que delícia, irmãos, estar onde Deus quer que estejamos. Ali há satisfação, ali há paz, ali há alegria, né? Ali há também frutificação. Mesmo que talvez não seja como a gente pensaria que deveria ser, né? Um missionário lá no Senegal. Ontem a gente falou sobre a crise que os missionários vivem, né? A gente vê direita, esquerda, atrás, frente, as pessoas indo para o inferno. E a gente tem aquela mensagem maravilhosa que tira essa pessoa de uma eternidade longe de Deus, de sofrimento e tudo mais. Mas muitas pessoas não querem saber, rejeitam. E a gente entra em crise, de uma certa forma falando, mas não dá para entender isso. Mas é claro, graças a Deus, né? Eu costumo dizer que benção que nós somos reformados, né? Na nossa teologia, na nossa doutrina, e aí a gente remete à soberania de Deus. A questão do tempo e do modo, né? As decisões referentes a quem será salvo e quando são da responsabilidade de Deus, né? Eu me lembro muito de uma vez que eu estava discipulando um rapaz ainda aqui no Brasil, antes de ir para a África, e esse rapaz, eu gosto muito daquele estudo de 13 lições da IPB, né? E eu estava ali, chega um momento em que, na quarta ou quinta ali, tem que tomar uma decisão, né? E você vai renegar todo e qualquer ídolo, crença, que não seja Jesus antes, né? E ele, então, era muito devoto, né, da idolatria. Aqui, como no Brasil, muitos são. E ele falou: pastor, eu não tenho condições para isso. Mas o senhor vai voltar aqui semana que vem, mesmo que eu não tome ainda essa decisão? Eu falei: olha, essa questão de você ir para o céu ou para o inferno não me compete a mim. Eu estou apenas obedecendo às direções de Deus de vir aqui. Mas se você vai para o inferno ou para o céu, é entre Deus e você. A minha parte é trabalhar, é fazer o que Deus me mandou a fazer, que é falar do Evangelho para você. Ele tomou um susto assim, né? Tal, mas graças a Deus eu pude depois batizá-lo e a família dele, né? Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, vejam, qual é o nosso objetivo de vida? O nosso objetivo de vida simplesmente vai ser financeiro, não é? Cada dia, cada ano, né? Melhorar isso, aquele bem, aquele outro. Ou nós temos uma visão muito além disso? Nós vamos sim, com a graça de Deus, termos as condições para o nosso dia a dia, mas tudo que temos são instrumentos para que vidas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Tudo que temos são instrumentos importantes para o nosso sustento e da nossa família, mas também eles são instrumentos, nós somos mordomos, não é, para que vidas sejam alcançadas. Então nós vemos aqui já 3 lições nesse texto de João 10, né? Primeiramente esse engajamento pessoal, em segundo lugar esse engajamento no sentido de pagamento de um preço, estarmos dispostos às implicações, né, do nosso engajamento. Em terceiro lugar, nós vimos que nós temos um projeto definido de vida. Nós temos algo, não é, como sendo o nosso objetivo de cada dia, que é a glória de Deus através de vidas, sendo também unidas a nós nesta glorificação ao Senhor. E finalmente, irmãos, em quarto lugar, nós também estamos engajados em uma guerra, em um aspecto, tem o Evangelho e a proclamação tem um aspecto bélico, né? A gente tem ouvido falar muito de guerra nos últimos tempos, coisa terrível, né? Coisa de destruição, que triste, não é verdade? Ver aqueles povos que antes estavam bem com as suas famílias, aqueles homens com as suas famílias e agora estão mortos, muitos deles,
pessoas destruídas, né? A sua vida, sofrimento agora por causa de uma guerra. Mas tem o aspecto da guerra espiritual. E é a que nós estamos falando nesse momento, irmãos, quando Jesus diz no começo do versículo, né? O ladrão vem somente para o quê? Roubar, matar e destruir. O ladrão está em ação. Na verdade, ele não para. Ele continua tentando, né, de todas as formas que os valores dele estejam sendo aceitos, praticados, vividos, perpetuados. O ladrão, a gente pode pensar aqui quem é o ladrão, né, numa verificação exegética aqui de hermenêutica e tudo. Então, quem sabe o contexto ali nos remete aos falsos profetas, aos falsos líderes espirituais, aqueles que negavam a Cristo, aqueles que estavam indo contra a mensagem de Jesus, da redenção pela cruz, aqueles que estavam em constante combate com Jesus, os líderes judeus da religião judaica, eles estavam sempre com aquele exclusivismo: nós somos o único povo de Deus, não há alcance para os demais. Mas Jesus vem e ele está arrumando, né? Ele está corrigindo, retificando esta mensagem, dizendo: não, é para todos, são para todas as nações, etnias da terra. Eu vim para todos, eu sou o Messias universal, né? No sentido de todas as nações. Mas, irmãos, então tem esse aspecto do ladrão, sendo esses homens, né, que estavam indo contra o Evangelho. Mas é claro, quem está indo contra o Evangelho é porque é filho das trevas. Ele é filho da linhagem satânica, né, aquela linhagem que começou lá no jardim com a cobra. E não sei se os irmãos, creio, né, que têm tido conhecimento sobre isso. Essas duas linhagens que vêm ao longo dos séculos e milênios. Tem a linhagem santa e tem a linhagem pecaminosa. E Jesus então diz: vocês são filhos do diabo, dizendo para estes líderes religiosos judeus. Então há aqueles que são da descendência satânica, por toda a Bíblia nós vemos isso, e há aqueles que são da linhagem santa. E aí nós vemos Sete, né? E os demais, e Noé, e aqueles representantes, aqueles que até chegarem a Cristo e chegarem a nós. E nós somos hoje estes representantes da linhagem santa. Mas, irmãos, tem a outra linhagem, a satânica, que vem constantemente fazendo aversão, oposição, guerra contra o povo de Deus e os valores que o povo de Deus proclama. E aí Jesus então fala: o ladrão, esse grupo, a intenção desse grupo é roubar, matar e destruir. E a pergunta para cada um de nós, irmãos: nós estamos identificados com qual grupo? Nós estamos identificados com o grupo do ladrão? Ou nós estamos identificados com o eu vim, o quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância. Não tem como dizer: estou pensando. De vez em quando eu estou mais para cá, de vez em quando eu estou mais para lá. Não tem. Ou você, Jesus disse, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim é contra mim. Não tem um meio termo. Necessariamente, como se brinca, né, do verbo só sobrar, só sobra de a gente estar de um lado ou de outro. Qualquer atitude, qualquer palavra, digamos, que a gente diga, nós estamos demonstrando se estamos de um lado ou de outro. Qualquer atitude, qualquer ação, reação, utilização do dinheiro, utilização dos recursos que nós tenhamos de capacitações, não é? Nós somos médicos, ou dentistas, ou doutores advogados, ou professores, ou carpinteiros, ou garis, ou o que for, ou pastor, ou missionário, mas nós estamos demonstrando com a nossa vida, com a utilização dos nossos recursos, sejam eles materiais, sejam eles de capacitação, nós estamos mostrando em qual lado nós estamos, ou do ladrão, ou de Jesus. Irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Na verdade, estamos numa batalha espiritual. É claro que essa batalha não é de forças iguais, não é? Nós não somos arminianos ou de outras doutrinas que dizem que a questão de batalha espiritual são dois círculos iguais um lado do outro. Então aqui está o círculo de Deus,
Aqui está o círculo do diabo. Então, qualquer coisa que acontecer, né, aqui assim dá uma tremida aí, o diabo está atacando e está forte, né, e está ganhando aqui essa batalha. Né? Então, não vamos aqui, tanta oração, jejum, sei lá, outros recursos, tal, sei lá, e daí votos e tal. Então, vamos fazer com que Deus ganhe também essa batalha. Então, essa batalha de forças iguais. Não cremos nisso. Nós cremos que há somente um círculo, e é o reino de Deus. E o reino de Deus, inclusive, uma partezinha ali é o quê? O império das trevas. Deus está no controle de tudo. Não é verdade? Ele é soberano sobre tudo. Não tem como nós crermos pela Bíblia que conhecemos de Deus se não for desta maneira. O diabo é totalmente subjugado. É o cachorro na coleira, não é verdade? Na corrente. Ele é totalmente subjugado. Mas, irmãos, mesmo assim, ele ainda morde o calcanhar, não é verdade? Do descendente da mulher. Nesta figura, ou nesta realidade, né, histórica aí que a gente vê das duas linhagens. Ele ainda morde o calcanhar, ele faz um grande estrago. Ele faz um grande estrago. Não é verdade? Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque está certo que o diabo pode fazer a tentação, mas a ação somos nós que tomamos a decisão, não é verdade? Eu sempre me lembro de uma ilustração como se alguém chega na minha casa, um bandido, né, com um revólver, e ele então põe um revólver na minha cabeça e ele me entrega uma faca na mão. Ele fala: Gerson, agora você vai enfiar essa faca na sua esposa, senão você morre. Eu tenho uma decisão a ser tomada, não é verdade? Eu posso enfiar a faca na minha esposa e matá-la, e depois eu estou tranquilo, continuo a minha vida. E as pessoas vão me questionar: mas por que você fez isso? Não, mas você sabe, eu tinha um revólver na minha cabeça. Ou era eu ou era ela. Mas, irmãos, ou então, mas mesmo que eu fiz isso, eu a matei, a responsabilidade é minha. Eu que tomei essa decisão, não foi? Ou então eu poderia muito bem dizer: não, pode me matar. Eu não vou fazer isso de forma alguma, pode me matar. E aí eu seria morto, e tudo bem, eu não estaria inculpado no assassinato da minha esposa. Mas, irmãos, a decisão é nossa. O diabo, ele entra com a tentação, não é verdade? Mas nós vamos tomar a decisão. E, inclusive, então, pensando nesse aspecto da guerra espiritual. Jesus foi vitorioso na batalha que ele teve que travar, enquanto ser humano, enquanto Deus encarnado, né, contra as forças do mal, contra as tentações de Satanás. E a pergunta é se nós também estamos sendo vitoriosos. São 4 lições, então, irmãos, que nós tiramos nesse texto para nós hoje, né? A exemplo de Cristo, como nós devemos ser também como agentes de Deus na obra missionária, né? Essa igreja missional, essa pessoa que entende que eu estou aqui com um propósito redentor como Jesus Cristo. Eu pessoalmente estou envolvido, eu tenho disposição para pagar o preço disso, e eu entendo que estou com o meu propósito maior de vida, estou cumprindo isso e também estou atento às artimanhas do diabo. Porque ele continua fazendo o quê? Matando, roubando e destruindo. Mas glória a Deus, Jesus continua dando o quê? Vida e vida em abundância. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos por esta palavra. O Senhor nos lembrou hoje, nesta manhã, a respeito deste texto, e pudemos pensar um pouquinho em Cristo, o nosso Salvador, aquele eu que disse ali naquele momento, e que está registrado na Bíblia para nós lermos até hoje e meditarmos, o eu que deixou a glória e se tornou um de nós por amor. Obrigado, Senhor, porque nós também podemos nos envolver a exemplo dele, neste propósito maravilhoso de que vidas sejam alcançadas pelo teu amor, pela tua graça, pela mensagem do Evangelho. E Deus, pela tua graça, Pai, através da ação do Espírito Santo, que nós sejamos vigilantes contra as artimanhas do inimigo, que não estejamos caindo na tentação, mesmo depois que haja graça, haja perdão, haja restauração. Mas é tão triste
os estragos que isso pode causar. Confiamos em Ti, dependemos de Ti e Te louvamos por podermos fazer parte dos Teus propósitos para tantas e tantas vidas neste mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.